Boa tarde. Este é José Sócrates, boa tarde. Em direto para a FIC. O que é que nos chega, por favor? O que é que pretende dizer aqui nesta no auditório da Casa de Artes e Cultura desta importante localidade do distrito de Castelo Branco. O auditório plenamente esgotado, que recebeu José Sócrates com bastante euforia, um aplauso muito forte. José Sócrates veio falar sobre política e justiça e referiu, entre outras coisas, que a política deve ser da política e a justiça deve ser da justiça. Também falou do Estado de Direito, falou da autoridade do Estado. Ele tocou em vários pormenores muito pertinentes e realmente que deixou muito a refletir a própria sociedade portuguesa. Mas há também uma outra liberdade, que um filósofo, também no século XX, já há umas dezenas de anos, chamou a liberdade negativa. E essa liberdade negativa significa que há um espaço individual do cidadão que deve ser preservado para que ele tenha verdadeira autonomia na ação. Um espaço onde o Estado não deve entrar. Um espaço onde nunca os demais, a maioria, os outros, podem condicionar essas escolhas. Essa é a liberdade negativa. E a verdade é que hoje, nas modernas democracias, o que se considera como absolutamente essencial é que haja um espaço que é do cidadão, que é do indivíduo, onde ele faz as suas escolhas e onde nenhum Estado tem o direito de fazer observações e de entrar. É por isso que a democracia vive destas duas liberdades, não apenas a liberdade de votar, não apenas a liberdade de poder participar nas escolhas, de discutir as principais escolhas, mas também a liberdade de não ter que suportar as ações do Estado quando elas são ilegítimas, quando elas derivam das maiorias, mesmo conjunturais, ou quando elas derivam da imposição de outros. Esse espaço de autonomia individual é hoje considerado por todos como o coração da democracia. E como vocês assistiram nos últimos meses, prende-se dizendo ou insinuando publicamente que têm provas definitivas, concludentes, provas irrefutáveis. E ao fim de 11 meses não apresentam essas provas. 11 meses depois, o Estado dispensa-se de apresentar essas provas. Não, isto não é uma prisão que tenha como objetivo, uma prisão preventiva que tenha como objetivo aquilo que está consagrado na lei. Isto trata-se de um abuso. Tanto mais que se trata também de um caso ou de um assunto que tem óbvias consequências sociais e políticas. E é por isso que, neste caso, o abuso é maior. Porque eles sabem que essa prisão tem um efeito na política, tem um efeito na sociedade, tem um efeito até naquilo que é a justa competição entre forças políticas. E é por isso que prender alguém dizendo que tem provas definitivas e que ao fim de 11 meses não as apresenta, isso é apenas um abuso do Estado de Direito democrático. O segredo de justiça é para proteger os direitos das pessoas. E quando esse alguém
ou agentes do Estado instrumentalizam esse segredo, não querendo dar a conhecer os autos. Não te damos. Prendem, mas não dizem porquê. Prendem, mas não mostram as provas. Prendem, mas não mostram os factos. Então esse alguém está a cometer um abuso. E está a cometer um abuso porque, ainda por cima, acham que só devemos saber dos factos ou dos indícios, ou seja lá do que for, através da imprensa amiga. Dessa forma, poder-te-ás defender, mas não com acesso aos autos. E quando um Estado nega esse direito tão elementar, que parece tão elementar, a quem o Estado decidiu prender, que imediatamente devia mostrar-lhe as provas, é isto que temos contra ti, para te poderes defender, para isto ser um processo justo, para ser um processo equitativo. E o Estado não só não apresenta aí essas provas, esses factos, como subtrai os autos ao conhecimento do indivíduo. E depois de um Tribunal Superior ter declarado isso é ilegal, deve mostrar imediatamente, faz todos os artifícios, usa todos os expedientes para que essa situação continue. Quando um Estado se comporta desta forma, negando os direitos elementares da defesa e negando já há meses e travando uma batalha para utilizar expedientes para dilatar no tempo a possibilidade de dar esses autos, esse Estado está-se a comportar como um Estado que abusa da norma, abusa das regras e abusa nos procedimentos. Porque está vedado ao Estado instrumentalizar o segredo de justiça. Têm certamente reparado numa campanha pública em Portugal que me é muito simpática, à qual adiro imediatamente. Trata-se da campanha para defender um cidadão luso-angolano que está preso há 4 meses em Angola, com acusação e à espera de julgamento. O que tenho notado, não sei se têm reparado, é que as autoridades angolanas parece que respondem a esta campanha da mesma forma que as autoridades portuguesas. Parece que dizem à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Prisão preventiva no Brasil sem acusação parece que, salvo erro, são 3 semanas. Não são 3 meses, 3 semanas. Isto é, o Estado prende e quando prende já tem uma acusação para demonstrar. Isto chama-se na filosofia moral o duplo critério. Isto é, tratar a mesma situação mas com critérios diferentes. Em Angola isso é certamente um abuso. Aqui em Portugal não. Isso em Timor-Leste será certamente um abuso, estar preso sem acusação, 5 meses, que horror, que escândalo. Mas aqui em Portugal fechamos os olhos. Quero dizer-vos que considero isto muito preocupante na sociedade portuguesa. Porque muitos dos que falavam e que se referiam a estes casos sabiam perfeitamente daquilo que é possível fazer-se em Portugal.